Vamos retomar. Eu gosto muito dessa imagem da montanha, porque eu acho que o processo de se conhecer, o processo da meditação, o que que nos proporciona essa caminhada, é mais ou menos a mesma sensação de subir uma montanha. Pelo menos remete a mim as experiências que eu tive. Eu nunca subi o Everest, né? Esse aqui é o Everest, mas eu tenho um sonho de ir na base do Everest para conhecê-lo, assim. E para mim essa jornada, ela se assemelha muito a essa subida. Num primeiro momento a gente tem muitas expectativas, né, a gente carrega muitas vontades, só que a gente, muitas vezes não se conecta com quem somos antes de começar aquela jornada. E aí a primeira semana a gente se propôs a fazer esse movimento. A gente vai subindo, vai vendo aquela paisagem maravilhosa e o corpo começa a reclamar um pouco, né? "Poxa, o que que você está fazendo aqui, né? Por que que você tomou essa decisão?" Vão vindo aqueles pensamentos, às vezes, de negação, junto com aquelas emoções. E a nossa proposta da segunda semana foi exatamente reconhecer algumas emoções, porque muitas vezes a gente não sabe nem falar o que está sentindo. E é normal, né? É normal até o momento em que a gente começa a observar que as emoções elas geram coisas diferentes no nosso corpo, nos nossos pensamentos e na nossa energia. E na semana passada a gente trouxe um pouquinho sobre a escala dos níveis de consciência. A Lu até me perguntou sobre a utilização, né, Lu, lá no grupo. Semana passada foi uma semana muito complexa para mim, eu tive que lidar com muitas situações ao mesmo tempo, e eu fiquei de gravar um vídeo para vocês, que eu vou gravar hoje para mandar, para mostrar um pouquinho sobre os níveis da consciência e como que o processo de meditação movimenta muita coisa que está sedimentada, muitos padrões, muitas crenças, e aquilo vai vindo ao longo da jornada. Só que o que vem é o que a gente está preparado para acessar, porque é um processo natural que a gente está fazendo nessa jornada, nessa caminhada, né? E como utilizar, então, essas ferramentas do reconhecimento do pensamento e da emoção para ter uma prosperidade na nossa vida, em todos os aspectos, né, que a gente avaliou na roda. É importante reconhecer emoções, conhecer a si mesmo, pensamentos, para que a gente dê um próximo passo, que é o que a gente vai começar a fazer hoje, que é reconhecer os comportamentos. Só que o meu comportamento, muitas vezes, ele está encoberto por uma memória, por uma crença, por um padrão que a gente não reconhece a raiz daquele sistema. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso para vocês hoje, mas, por exemplo, sensações de impotência na minha vida, em que eu me senti não escutada, incompreendida, né? Aquilo gerou, por exemplo, a minha associação a descontar aquela falta emocional de reconhecimento que eu esperava naquele momento, do meu ego mesmo, né? Eu descontava aquilo na minha associação com a comida, por exemplo. Então, a gente pode fazer associações que a gente fala que são associações que encobertam a raiz, que muitas vezes a gente só vai reconhecer numa análise mais profunda. E essa análise profunda, eu trago para vocês não no sentido de torturar vocês, né? De trazer coisas que vão ser prejudiciais ao nosso crescimento nessa jornada. Pelo contrário, para que a gente chegue realmente a autotranscender, eu preciso conhecer as minhas âncoras. Eu preciso conhecer aquilo que me prende naquele comportamento de forma cíclica. E quando eu reconheço isso, gente, eu consigo fazer um mecanismo de ser coerente com os meus princípios fundamentais, que é a atividade dessa semana que eu estou trazendo para vocês. Quais são os princípios que estruturam a minha casa? Eu já falei algumas vezes aqui para vocês, né? E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Nós já estamos quase no final dessa montanha. Só que não é que no final das 8 semanas a gente vai permanecer lá em cima. Muitas vezes a gente vai ter que descer e subir de novo, descer e subir de novo, e assim é a vida, né? E o mais legal desses cursos é que cada curso que eu faço, cada curso que eu participo, ele é diferente. Eu desço essa montanha e subo de novo. Então é um processo contínuo, porque a gente está em constante transformação. E algumas pessoas ficam pelo caminho mesmo, e é natural que isso aconteça, né?
Assim como qualquer subida da montanha, algumas pessoas ficam pela jornada. Isso não quer dizer que a gente é melhor ou pior do que elas. É um processo natural que acontece ao longo da nossa vida. Mas eu estou muito feliz de tê-los aqui, de estarmos seguindo juntos, né? E espero que a gente continue juntos aí até a nossa 8ª semana, com muita fé, fé na gente, né? Nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, na nossa bússola interna, que nos guia aí para a nossa transformação. E nas semanas seguintes a gente vai trabalhar um pouco mais agir e não reagir. Vou trazer também sobre comunicação não violenta e a questão da autotranscendência. Antes da gente falar sobre as nossas atividades dessa semana, eu acho que vai ser uma troca muito legal, eu vou trazer o conteúdo teórico para vocês, uma técnica para gerenciar pensamentos, a gente vai fazer uma meditação e aí depois a gente vai fazer a nossa partilha das atividades, tá bom? Bom dia, Andréia. Andréia da turma da noite está fazendo com a gente hoje de manhã. Seja bem-vinda. Vou falar um pouquinho para vocês, eu não sei se vocês conhecem o termo de agilidade emocional. Alguém já ouviu falar aqui? Não? Tem até o livro da Susan David. Esse livro ele está entre os best-sellers, acho que do ano de 2018, isso, 2018, do The New York Times. Ele traz um conceito que, na verdade, é muito semelhante ao conceito de inteligência emocional, ao conceito de mindset, de iluminação mental, e ele fala que a agilidade emocional ela é uma capacidade de um indivíduo vivenciar os seus pensamentos, vivenciar as suas emoções e todos os eventos, tudo que acontece com ele, de uma forma que o encoraja a revelar o melhor de si mesmo. Mas para ele revelar o melhor de si mesmo, ele tem que estar em contato com a sua própria essência, ele tem que se autoconhecer. Senão, ele fica naquele barco sem vela. Ele vai sendo levado de acordo, né, com o sabor dos ventos, mas muitas vezes ele pode ir para situações com as quais ele não concorde. E aí ele vai passar por cima dos seus princípios fundamentais, ele vai se anular, ele vai se sentir mal com aquela situação. E aí ela traz uma perspectiva que tem muito a ver com até o que a gente vivenciou juntos durante essa semana. Muitas vezes a gente está preso dentro de uma narrativa, dentro de um enredo, de uma história na nossa vida, que sim traz sofrimento para a gente, traz desconfortos, mas para que a gente possa passar por aquilo, seguir em frente, perceber que o mais importante é continuar a viver, nós estamos aqui para viver, né? Respeitando a nossa história, sim, claro, respeitando os nossos sentimentos e as nossas emoções, mas é preciso a gente reconhecer o que se passa, o que se manifesta na nossa mente, nas nossas ações, no nosso corpo. É preciso acolher, olhar de frente. Ela coloca muito essa frase, olhar de frente. Porque em muitas situações, quando o desconforto vem, a gente faz um mecanismo automático de afastamento sem processamento daquela informação. E aí, quando eu me afasto sem processar, eu volto para aquela narrativa. E eu fico presa dentro daquele enredo, dentro daquela situação. É isso aqui que ela caracteriza como crença, como padrão. Quando eu estou preso dentro de uma narrativa que eu criei ou que situações da minha vida criaram para mim, para minha perspectiva, eu apenas reconheço, eu faço um acolhimento temporário, mas ao mesmo tempo eu me afasto sem me conectar com os meus motivos, com os meus princípios. E aí, quando a gente tem, geralmente, essas narrativas, pessoal, elas são criadas, associadas a situações de alto desconforto, alto impacto emocional. Elas são mais evidentes, né, no nosso córtex cerebral. Nós temos estruturas aí que são especializadas no reconhecimento de situações que causam desconforto e que, teoricamente, colocam risco à nossa vida. Nós temos a região Sentimento de culpa é hipocampo. um deles, Ana? Sentimento Sim, de culpa. Lu. Sentimento de culpa é um deles. E aí retorna ao que a gente viu na questão da escala dos níveis de consciência, da escala vibracional.
Aqueles sentimentos, né, que a gente colocou na base, não como serem ruins, mas sentimentos que causam desconforto, diminuem a nossa vibração e a nossa perspectiva de sair do próprio eu, aqueles sentimentos, eles criam um padrão que, assim, fica nessa narrativa, nesse ciclo, né? Então, se eu faço alguma coisa no passado, se eu tenho alguma atitude que me causa culpa, que me causa vergonha, que me causa humilhação, esses sentimentos, eles têm alto impacto emocional. Eu nunca vou me esquecer, isso é verdade, todos nós aqui, nós nunca vamos nos esquecer das situações nas quais fomos humilhados. Mas eu não preciso viver naquela narrativa. Eu não preciso viver no passado realimentando, retroalimentando aquela situação. Porque quando eu me conecto com a pessoa que eu sou, eu percebo que aquela situação diz mais da pessoa que me humilhou do que eu. E eu acho que é aí que é o ponto de virada. É esse reconhecimento de quem somos, do que queremos, quais são as nossas motivações, né? E é um processo difícil reconhecer esses motivos e esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. Então, apesar, por exemplo, do sentimento de culpa, às vezes de uma tomada de decisão, de uma situação, da perda de uma pessoa que amamos, apesar desse sentimento de culpa, é importante a gente se conectar com aquele momento de que eu tentei fazer o melhor para aquela pessoa naquele instante, mas existem outras causas e consequências externas a mim. Eu não controlo tudo o que se passa aqui. Eu não tenho esse poder. Quisera eu tivesse, mas eu não tenho, você não tem, nós não temos, né? Mas se eu continuo ali, esse sofrimento ele amplia, ele aumenta. E aí no lado direito aqui eu trago para vocês um gráfico da questão da experiência. Nós temos os tempos, passado, presente e futuro, e nós temos essa questão da narrativa que a gente cria e quando a gente persiste nesse ciclo. Vocês estão vendo esse círculo vermelho que está na horizontal? Ele pega desde o tempo passado e ele projeta isso até o futuro. Conseguem perceber isso? Então quer dizer que aquela narrativa, aquele enredo que eu criei no passado, ele está persistindo durante toda a minha trajetória. E ele está trazendo elementos que vão para além do que está acontecendo no momento presente. Quando eu faço esse movimento de ser coerente com os meus princípios, com os meus motivos, quando eu olho de frente, quando ao mesmo tempo, depois de olhar de frente, eu me afasto e me conecto com aquilo que é verdade para mim, eu consigo seguir em frente. Seguir em frente sem toda essa bagagem emocional, sem todo esse impacto emocional. E aí eu vivo, tá vendo esse círculo branco? Conseguem perceber que dentro dele, que é o momento presente, eu tenho causas e consequências específicas que não estão necessariamente associadas a toda a narrativa que eu construí no passado. As coisas ficam mais simples. As coisas ficam mais tranquilas. Né? Tranquilas no sentido de que a gente consegue fazer esse movimento mais rápido. Não que a gente não vai ser afetado. A gente vai. Tem momentos que a gente vai ficar triste, tem momentos que a gente vai sentir culpa, vergonha, ciúmes. Eu vou trazer para vocês uma atividade essa semana que eu relato uma situação lá no exemplo de preenchimento que eu tive ciúmes, né? Assim, ciúmes, sabe aquele ciúme de criança sem racionalidade alguma? Eu tive essa semana passada. Há quanto tempo eu não tinha isso, mas eu tive, né? E reconhecer esse processo também é importante porque somos humanos, né? A gente tem que se permitir vivenciar isso tudo, ter essa experiência. Então, Susan David propõe esse mecanismo para que a gente perceba muitas vezes que é importante afastarmos daquela sensação desconfortante, mas não só nos afastarmos dela e abafar aquela situação, aquela experiência. A gente tem que fazer ao mesmo tempo uma conexão com quem eu sou nesse momento presente, com o que eu quero nesse instante,
quais são os meus princípios estruturais e seguir em frente, prosperar. E aí o Augusto Cury, eu quero trazer essa técnica para vocês, eu não sei também se vocês já ouviram falar, é uma técnica muito semelhante ao que a Susan propõe. Ela chama DCD, que é duvide, critique e determine. São essas 3 palavrinhas. Alguém já ouviu falar sobre essa técnica? Não? Eu achei ela muito interessante, porque é tão legal quando você vai lendo várias perspectivas sobre o mesmo assunto, porque elas todas vão caminhando mais ou menos para uma mesma direção, né? É muito legal isso, porque a gente pode pegar coisas boas de todas essas abordagens e tentar trazer isso para aplicação, tentar aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa vida. E ele fala o seguinte: toda vez que um pensamento chegar na sua mente, primeiro, duvide daquele pensamento que quer te controlar de alguma forma. Daquele pensamento que vira e fala assim, não, você não pode fazer isso porque as pessoas vão pensar isso. Duvide daquilo, naquele primeiro instante. Num segundo momento, critique todo o pensamento. Ele coloca só pensamento perturbador, mas eu acho que a gente pode estender isso para todo pensamento, né? E num terceiro momento, que você determine aonde você quer chegar com aquele pensamento. Então, por exemplo, se é um pensamento que restringe, vou dar um exemplo. Eu ainda tenho umas certas crenças e conceitos que eu fui construindo ao longo da minha jornada. Eu até comentei com a Ju, que está aqui hoje, na nossa sessão de fotos lá em BH 2018. Eu sou uma pessoa, uma mulher, né, que eu tenho um certo desconforto em usar, por exemplo, roupas decotadas, né? Roupas decotadas, às vezes roupas que chamem muita atenção. E eu criei na minha mente uma associação de que uma roupa decotada poderia dar uma sugestibilidade a algo a mais. Não sei se vocês conseguem me entender. E aí eu criei isso dentro da minha mente. E muitas vezes, antes, por exemplo, de sair de casa, às vezes para ir para algum lugar, esses pensamentos chegavam. Mas você vai com essa roupa? O que as pessoas vão pensar de você? Né? Como que a pessoa vai te ver? E aquele pensamento ficava. E assim, eu nunca avaliava, eu nunca duvidava, eu nunca criticava e eu nunca determinava onde eu queria chegar. Qual a questão daquela roupa? O que ela vai fazer, né? Qual a trajetória que ela vai me levar? Então é um exemplo muito banal, viu, gente? Mas que eu acho que pode trazer um pouquinho dessa luz do duvidar, criticar e determinar. Então, será que aquele pensamento, ele pode trazer para mim a avaliação de um padrão, né? Então, tudo aquilo que, de alguma forma, nos controla o meu comportamento, quem eu sou, a forma como eu vejo a vida, pode ser um indicativo de uma crença que a gente carrega. O que eu coloquei aqui para vocês, não estou falando que é certo ou errado usar roupa decotada ou não, tá, pessoal? Eu estou colocando uma experiência própria de um conceito que eu construí na minha vida, na minha trajetória, e que foi muito evidente para mim em vários momentos esses pensamentos de autocrítica. Alguma dúvida em relação a essa técnica? Então, ó, todo pensamento que vier e que te controlar, primeiro, duvide dele. Critique ele. Tente perceber se ele é só seu ou se ele diz, né, algo em relação à sociedade na qual você está, as pessoas com as quais você convive. Mas se ele realmente carrega uma verdade absoluta, e qual que é o seu planejamento com aquela ação? Determine isso mentalmente. É um processo difícil de ser feito, mas quando a gente consegue fazer isso com um aspecto da nossa vida, a gente consegue também, aos poucos, trazendo, né, essa reflexão para os outros aspectos. Ô, Ana, Uhum. fiquei em dúvida, né, sobre o determinar. O determinar seria avaliar como eu posso mudar esse pensamento? Como eu posso agir para mudar esse pensamento? Esse determinar um pouquinho antes disso, Lu. Então, por exemplo, em relação ao exemplo que eu dei, né? A minha determinação foi o seguinte: quando eu pensei em ir ou não ir com aquela roupa, eu determinei na minha mente o seguinte, que a minha pessoa, os valores que eu carrego, eles são independentes da roupa que eu estou usando naquele momento, tá?
Então, uma determinação da influência, por exemplo, daquela atitude, daquela emoção que eu estou ali dentro, porque assim, eu posso determinar isso da minha mente, mas ao mesmo tempo eu posso ir com aquela roupa e me sentir mal naquele lugar. Né? Porque eu não me conectei com um princípio meu. Eu não me reconheci, eu não sei quem eu sou. E aí eu me deixo julgar por todo o contexto que está à minha volta, né? Então, eu acho que o determinar aqui, pelo que eu leio do Augusto, pelo que eu percebo das colocações dele, seria entrar no palco da sua vida e determinar a sua história de acordo com a pessoa que você é. Então, é realmente ter um posicionamento interno, determinar, né? Olha, eu estou fazendo essa escolha porque eu sou assim, eu tenho esse planejamento, pode ser até uma ação no trabalho, alguma coisa. Em relação a essa atitude que eu tive, foi me conectar com a pessoa que eu sou. E para quebrar a relação que eu fiz entre roupa e quem eu sou, eu tive que determinar aquela ação. Porque eu construí aquilo muito forte em mim. Eu ainda tenho isso. A maioria das minhas roupas são gola alta, todas fechadas. Eu ainda tenho muito isso. E aos poucos eu estou tentando desconstruir de uma forma que não me cause também tanto desconforto. Porque não é 8 e 80, né, gente? A gente também tem que achar o nosso meio termo, que pode ser diferente do seu, pode ser diferente do Fê, da Fê, do Luciano, e por aí vai. Então, esse determinar primeiro é interno, para depois a gente fazer esse movimento que você falou. Tá? Esses 3 processos, olha, igual ele coloca, essa técnica deve ser feita no silêncio das nossas mentes, várias vezes por dia, com emoção e coragem. A emoção seria acolher o que você está sentindo naquele momento e a coragem de se conectar com quem você é, de subir, né, para o palco da sua vida e se colocar ali como o agente transformador da sua percepção. Tá bom? E aí a gente faz esse segundo passo que você falou, que é a ressignificação. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então vamos para a nossa prática de meditação, a nossa primeira prática de hoje. Eu vou convidar vocês então, vou só colocar aqui a minha musiquinha. Só um minutinho. Como que tá a altura para vocês? Tá bom? Então, ótimo. Então, vamos lá, vamos nos ajeitando. Vá alinhando a sua postura. Solte os seus braços, descruze as suas pernas. Se puder, apoie os seus pés no chão. Volte as palmas da mão para cima. E vá trazendo mais uma vez a sua percepção para o seu corpo nesse instante. Vá sentindo a sua respiração. Percebendo também os batimentos cardíacos. E ao mesmo tempo, eu convido você a trazendo o seu olhar, ir trazendo aos poucos, o seu olhar cada vez mais para dentro. Se for da sua vontade, vá fechando os seus olhos, ou mesmo semicerrando as suas pálpebras. E vá deixando a sua respiração suavizar-se com o tempo. Trazendo um olhar curioso para a expansão e contração do seu corpo. Olhando também com abertura e curiosidade para todas as sensações e manifestações que estão aí nesse momento. Que possamos apenas ser nesse instante.
apenas ser quem somos, em todas as nossas expressões. Em todas as nossas angústias, em todos os nossos medos, em todos os nossos sonhos, em todas as nossas motivações que nos trouxeram até aqui. Viver não é fácil. Exige coragem, exige determinação, exige muito mais do que apenas uma motivação. Viver é estar em comunhão com o todo. É seguir também o fluxo da vida utilizando a nossa vela, a nossa bússola. Porque existe uma infinidade de caminhos, infinidade de possibilidades. E quando eu reconheço quem eu sou, quando eu percebo aquilo que de fato é a expressão maior do meu ser, é a expressão do divino, é a expressão da vida. Quando eu me reconheço, eu me deixo ser. E nesse momento, perceba você, se acolha nesse instante, sob todas as formas. Acolha o seu corpo, trate dele com carinho, levando pensamentos de gratidão por todas as partes. Agradeça também os desequilíbrios que muitas vezes o seu corpo apresenta, mas não por uma falha, e sim por uma perspectiva de autocura, de reencontrar o seu equilíbrio. O nosso corpo é um guerreiro que está em constante luta interna para reajustar tudo aquilo que de alguma forma pode atrapalhar a nossa saúde, o nosso bem-estar. Então agradeça a Ele nesse momento por estar aí lutando pela sua vida diariamente, fazendo novas células, produzindo proteínas, moléculas, substâncias. Vá percebendo essa movimentação interna. E traga a sua percepção também para a sua mente nesse momento, que faz parte do seu corpo, que se comunica com ele, que a casa de máquinas é de lá que saem todas as informações. Perceba o quão poderosa é a sua mente, quantas criações saem daí e como você constrói a sua realidade. E eu convido você a ter compaixão nesse momento por todos os pensamentos que foram sendo construídos de forma repetitiva,
pelos padrões, porque você naquele momento queria se defender de algo desconfortante. Você queria de alguma forma se conectar com o outro. Você queria se sentir pertencente, se sentir amado. Se sentir desejado. Mas perceba que muitas vezes esse movimento não estava em comunhão com a sua essência. E por isso eu convido você a ter compaixão nesse momento de si mesmo, gentileza com a sua mente. Com os seus pensamentos. E volte agora com a sua atenção para o seu campo emocional, simbolizado pelo seu coração. Quanta coisa esse coração aí já superou. Os nossos campos emocionais contêm as mais belas e mais tristes memórias. As nossas luzes e as nossas sombras. Eu convido você a ter compaixão nesse momento por todas essas memórias. Eu convido você a se conectar mais uma vez com a sua verdade, com a sua missão, com quem você é hoje, com todas as causas e consequências. E pensando também na pessoa que você quer ser, no seu futuro, no amanhã, ao final desse dia, ao final dessa aula. Apenas seja nesse momento. Apenas seja e sinta mais uma vez a vida pulsando aí dentro de você. Sinta também que não existe só dentro, mas existe fora. Sinta-se parte de algo muito maior. Sinta-se parte dessa sangha, dessa comunidade. Sinta-se parte dessa elevação planetária de vibração. A nossa trajetória aqui é da busca pelo próprio ser, em todas as suas perspectivas e dimensões. Não estamos aqui para erradicar nenhuma sombra. Estamos aqui apenas para reconhecê-las e girar esse movimento da vida entre luz e sombra, porque a luz só existe quando há sombra. A alegria só existe porque se existe a tristeza. E que possamos apreciar os gostos de cada uma dessas experiências.
E aos poucos, no seu tempo, vá retornando mais uma vez para o momento presente. Nós vamos realizar 3 respirações profundas. Inspirando pelo nariz, projete o abdômen para fora, abra bem as costelas, chegue com o ar lá em cima nos pulmões. Na expiração, solte o ar pela boca bem devagarinho, soltando também o seu corpo. E quando achar que já soltou todo o ar, contrai ainda mais o abdômen lá nas costas. Inspire mais uma vez pelo nariz. Afaste bem as costelas. Expire, soltando ar pela boca bem devagar. Apreciando esse momento, esse instante. Inspire mais uma vez pelo nariz. Expire, soltando ar devagarinho. Relaxe todo o seu corpo. Vá movimentando mais uma vez os dedos das mãos, os dedos dos pés. Passe a língua nos lábios. Abra os seus olhos. Vá retornando para esse momento. Todos bem nesse momento? Muito bom, pessoal. Espero que vocês estejam bem. E vamos dar continuidade no nosso dia de hoje. Queria que a gente partilhasse um pouquinho como foi a nossa semana, como foi a realização da atividade do Pote da Gratidão, agora depois da nossa prática da compaixão. Qual que foi a avaliação de vocês em relação a essa trajetória que a gente está construindo, né, juntos? E eu acho que a gente tem muito a compartilhar durante essa jornada. Então, eu queria deixar esse espaço aberto aqui para que a gente, quem quisesse, quem se sentisse à vontade, colocar como foi a realização dessa atividade, até mesmo em relação à meditação, que eu sei que algumas pessoas conseguiram fazer, né, mas tiveram aí um pouco de dificuldade às vezes para entrar na meditação. Se vocês tentaram mais algumas vezes, como que foi, tá bom? Então, quem quiser falar, ou mesmo no chat, vou até deixar o chat aberto aqui, fiquem à vontade. Aninha, eu acho que eu gostei da meditação que teve durante a semana. Eu também senti um pouco mais de dificuldade de me concentrar. Eu acho que tem 2 motivos assim que eu fiquei pensando sobre. O primeiro é porque, querendo ou não, o tema era um pouco incômodo. E aí, de primeira, já começava falando das narrativas e tal, e aí eu já acho que a primeira coisa foi me fechar um pouquinho quando eu fui começar a fazer. E o segundo ponto foi que acho que foi a primeira que você colocou, que não começa com as respirações profundas. Então eu senti um pouquinho mais de dificuldade para poder entrar nela, sabe? Para me concentrar um pouco mais. Mas eu gostei, assim, eu fui insistindo e eu consegui pegar algumas coisas boas. Eu só senti que eu demorei um pouco mais, sabe? Ótimo, Fê. Mais alguém, pessoal? Que aí a gente comenta tudo junto. Uma grande dificuldade de concentrar. Sempre foi assim. Impressionante. Essa dificuldade, eu não sei se é uma questão de
hábito, provavelmente, né? Porque como eu não tenho o hábito de estar fazendo esse tipo de meditação, a cabeça começa pensando o que tem que fazer hoje, o que deixou de fazer ontem, o que tem que fazer hoje, e por aí vai. Até você centrar, já está acabando. Acabou. Eu vou comentar de todo mundo depois. Pode ir se mais alguém quiser falar. Obrigada, Lu. Achei que faz todo sentido isso que você falou, porque hoje também não começou com as respirações profundas, terminou com as respirações profundas, e eu não tinha entendido por que eu estava demorando para concentrar, e por que na prática isso também aconteceu comigo. Faz todo sentido essa questão do vou respirar, vou começar a olhar para dentro para poder focar. E assim, eu entendo que a gente tem que ir no nosso ritmo. E está sendo tão bom para mim, da forma como eu escrevi lá no nosso grupo, né? Eu partilhei. Eu começo a sofrer menos com principalmente as cobranças. As cobranças do outro me fazem muito mal, me atrapalham, me tiram da rotina, me deixam agressiva, né? Então, eu parei de me importar. E eu sinto que isso vem desses nossos momentos, de poder parar um pouco e voltar para o que eu sou. E então, nossa, está sendo muito bom. Só tenho que agradecer. E o meu potinho, eu vi a Fabiana, né, comentando que o potinho dela é virtual. Eu não mostrei meu potinho, porque meu potinho ainda está no caderno, eu fui escrevendo, mas como eu fiquei viajando, né, hoje eu estou em Ouro Preto, final de semana estava em Maravilhas, aí não teve como eu parar em casa para poder fazer meu potinho. Mas é ótimo, porque você começa a agradecer por momentinhos simples, mas que te deixam super feliz, fazem a diferença no seu dia. Então, assim, só gratidão mesmo. Obrigada, Izzy. Mais alguém, pessoal? A dificuldade que eu tive é quando você pede para a gente sintonizar com os nossos pilares, aí minha cabeça surtou, sabe? Porque eu fiquei imaginando, assim, tentando assim, ser racional e definir isso de uma vez. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu não tenho pilares, não é possível. Então, eu acho que falta, assim, às vezes eu sinto que eu sou muito sistemática, que eu tenho que sentar e colocar isso no papel, refletir, e para poder depois colocar isso, né, levar isso para a meditação. Porque realmente eu travei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque isso me incomoda muito. Né? Eu estou numa fase que eu não sei o que eu faço da minha vida. Estou assim, no meio de dois caminhos. Então eu tenho que descobrir qual que são esses pilares para poder seguir. E isso está travando muito. Obrigada, Lu. Tudo que vocês estão colocando se conectam de várias formas, isso eu vou falar para vocês. Mas eu queria saber se mais alguém quer colocar, quer falar um pouquinho. Só um comentário. Eu descobri que os meus pilares não são os pilares que eu queria ter. Mas são eles. O que eu acho que são meus pilares, eu não sei. Mas eu acho. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, pessoal, no chat. A Ju A Fabiana fala aí, disciplina e hábito. É exatamente isso aí, disciplina e hábito. Uhum.
E a Gil falou sobre o potinho da gratidão, né? Que foi um exercício muito simples e muito legal, porque mesmo quando os dias parecem atribulados demais, há sempre algo a agradecer. O exercício da gratidão é muito necessário. Exatamente. Ô, Fabi, sem problema. Então, deixa eu conectar os comentários. Vou começar com o da Fê, né? Sobre a questão da prática da meditação, que eu trouxe para vocês na semana passada e que hoje eu também não comecei com a respiração. Muitas vezes na nossa vida, nos momentos em que a gente se depara, né, com alguma situação desconfortante, a gente não tem tempo de respirar. A gente realmente não tem tempo de parar, centrar e focar a nossa atenção nesse mecanismo da respiração. É claro que a gente vem treinando isso ao longo das práticas, né, anteriores, mas eu queria trazer uma outra perspectiva para vocês. Para forçar mesmo a mente a voltar a sua atenção para aquelas palavras, para aquelas sensações que estavam vindo, sem a associação necessária com a respiração. Porque a gente estava construindo essa associação, que num momento fica até mais fácil depois, né, entrar como que eu falo? Nessa menor atividade cerebral, de pensamentos, de emoção, enfim. Mas em muitos momentos a gente não vai ter esse recurso. Então a gente precisa também fazer um outro movimento. Por mais difícil que ele pareça, né? Então, mas a meditação não começa com a respiração? Às vezes não, né? Às vezes nos nossos dias, nos momentos mais difíceis, a gente não vai se lembrar de respirar, mas a gente pode voltar a nossa atenção para o nosso pensamento. A gente pode voltar a nossa atenção para o desconforto do nosso corpo. Então foi, na verdade, um treinamento um pouco diferente, né? Para a gente quebrar um pouco esse conceito que a gente estava colocando da meditação com a respiração. Claro que a respiração ajuda. Claro que a consciência, né, do inspirar e expirar já traz um alívio imediato ali na sua mente, no seu corpo. Não é para a gente descartar isso, é apenas para a gente abrir possibilidades, tá? O segundo aspecto que vocês colocaram em relação, eu não sei os meus princípios ainda, né? E aí, quando isso é trazido na meditação, é exatamente para já iniciar o processo de catarse. O que a gente vai fazer agora na atividade dessa semana, e assim que a gente encerrar, eu já vou mandar para vocês, é exatamente colocar isso no papel, viu, Lu? E aí eu estou propondo para a gente analisar um aspecto da vida e os princípios associados àquele aspecto. Eu estou trazendo como exemplo para vocês o aspecto de relacionamento amoroso. E aí lá eu coloco para vocês verem alguns dos meus princípios fundamentais e estruturais, são 2 colunas mesmo. E a outra coluna, princípios que para mim são negociáveis. Então, por exemplo, a distância, né? A pessoa pode estar morando em outra cidade, eu posso estar morando aqui, isso eu posso negociar. O meu tempo de estar com a pessoa também para mim é negociável. Então, tem coisas que a gente pode negociar, mas tem coisas que são estruturais, que se de alguma forma eu negocio, eu crio padrões, e aí eu coloquei para vocês como opcional embaixo na atividade, padrões que podem estar associados ao não reconhecimento daqueles princípios, né? E que você vai gerando ao longo das suas relações, nesse caso aí das suas relações amorosas. Eu coloquei lá para vocês darem uma olhada, tá? Tudo que eu trago, pessoal, de atividade é opcional, é só para ajudar, para trazer um instrumento para vocês nessa jornada de autoconhecimento, que sim, exige disciplina, exige prática, né? Se eu virar para vocês e falar assim, galera, vou ensinar vocês a surfar hoje, trouxe um livro para vocês. Então, dou o livro de surf para vocês, e aí a gente termina o curso. Isso aí, galera, agora tá todo mundo sabendo surfar, né? Só que não. O que a gente vai precisar fazer depois de ler aquele livro, de toda aquela teoria? A gente vai precisar pegar a prancha e ir para o mar, né? E aí a gente vai cair, não vai conseguir ficar em pé na prancha, e aquilo vai ter um processo, vai demorar um tempo. E é assim também com a meditação, é assim com a nossa mente. A gente tem um tempo, a gente tem um processo, a gente pode ter toda a teoria. Gente, eu estou trazendo aqui teoria. A gente está trazendo prática também. Mas são práticas pontuais, né? Se a gente pratica uma vez por semana só, esse processo de adaptação, de criar um hábito, ele vai demorar mais. Pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, você sinta já as diferenças desde quando você começou até agora.
Mas se você torna isso um hábito, 2 minutos, 3 minutos, né? 6 minutos, e aí você vai aumentando esse tempo de meditação, você vai tendo mais, como que eu falo, flexibilidade mental e emocional para fazer uma prática meditativa. E aí, Lu, só desconstruindo um pouquinho o que você colocou, você está meditando sim, mesmo que você ache que já está acabando a meditação e foi só naquele momento que você chegou na concentração, né? Você já estava meditando todo o processo porque você está reconhecendo que a sua mente está longe, isso é meditação. Então, quando eu reconheço um pensamento que vem, que chega, meu Deus, agora eu estou pensando na conta que eu tenho que pagar, eu estou pensando na atividade que eu tenho que realizar amanhã. Se você já reconhece isso é maravilhoso, você está saindo do piloto automático. Porque você vai selecionar os pensamentos naquele momento. E nesse primeiro momento, gente, o que mais vem é pensamento desconexo mesmo, né? Vem coisas assim que tem hora que eu estou meditando, que eu até dou uma risada, assim, de pensamento que chega, e aí eu retorno com a minha atenção e deixo fluir, né? E cada dia que eu pratico é diferente. Tem dias que eu tô triste, por exemplo, e praticar é mais difícil, porque a tristeza vai ficar mais evidente, né? Eu vou ter que olhar para ela, porque ela vai chegar. Mas tem dias que eu tô tão bem, assim, que eu posso ficar meditando, assim, sério mesmo, posso ficar um bom tempo meditando, eu não queria nem voltar, eu queria ficar só lá, naquela sensação de equilíbrio, de paz, né? Então, até para quem já pratica há muito tempo, e agora voltando ao outro aspecto colocado, olhar para as crenças e padrões é difícil, gente. É difícil olhar para isso. Para todo mundo é difícil, né? Porque a gente tem uma vontade de sempre melhorar, não é verdade? Eu acho que todo mundo tem isso. Poucas pessoas falam assim, eu sou assim mesmo, não vai ter jeito, eu não quero melhorar, mas até essas pessoas querem melhorar também, de alguma forma, né? E aí, nesse processo de querer melhorar, quando a gente reconhece uma crença, a gente fala, nossa, mas eu caí nesse buraco de novo? É como se eu passasse naquela rua toda vez, visse o buraco e caísse dentro do buraco, né? E aí essa sensação de cair dentro do buraco de novo, ao invés de mostrar para mim, poxa, agora eu sei que tem um buraco aqui, então eu posso dar uma volta aqui e não cair no buraco, eu posso escolher outra rua. Mas no começo vai ser difícil, vai ser desconfortante. Mas é um processo que a gente precisa fazer. Eu só realmente fiquei preocupada de ter trazido de uma forma desrespeitosa para vocês, né? Porque não é a intenção. A intenção é que a gente faça esse movimento de reconhecimento, mas que ele também não seja algo torturante, né? Porque não é, a intenção nossa não é essa aqui. E não é automático também, né, Ana? Para que não fique automático. Tem que sair um pouco da rotina para você poder saber como fazer nos processos que muitas vezes surgem aí na sua frente. Exatamente, Lu. Quando você começa a ter sempre essa meditação, você falou muito bem aí, como que a gente vai saber utilizar aquilo? Será que eu vou primeiro ter que fazer uma meditação para poder enfrentar um problema? Não, o problema chegou para você. Como fazer? Uhum. E a gente não fez a meditação. Exatamente. Ana, oi, Lu. Queria compartilhar com o pessoal que eu disse ontem, para você no particular, que essa importância do escrever. Eu nunca escrevi sobre os meus sentimentos. Eu comecei a escrever há 2 anos atrás, no primeiro curso que a Ana fez. E eu escrevi muito. E eu tinha perdido esse caderno, e ontem eu encontrei. E eu fui lendo, eu fiquei muito emocionada, porque eu fui lendo assim, como que a gente se transforma, né, ao longo do tempo, e ver o que eu escrevi lá atrás, eu já vejo o tanto que eu já mudei, o tanto que os altos e baixos, hoje em dia são outras preocupações totalmente diferentes, e é importante mesmo a gente escrever, e a gente colocar no papel mesmo, até para um tempo depois você reler e analisar mesmo suas transformações ao longo da vida. E para mim, assim, foi muito bom. E eu só tenho a agradecer a Ana e a todo mundo por compartilhar também
suas experiências, que a gente também cresce muito escutando o outro. Obrigada. Obrigada, Lu. É muito legal a gente perceber as mudanças, né? A Lu me mandou essa mensagem ontem, eu fiquei muito, muito emocionada, porque eu nem sabia que ela tinha realmente... Foram 30 dias de curso, né, Lu? Foi um curso mais extenso, com várias meditações, várias propostas, várias atividades. Várias tarefas, todas tinham que escrever, todas. E, nossa, e assim, tinham ações também para fazer, não era só escrever, você tinha que agir, foi muito bom. E aí, quando 2 anos depois, você encontra, né? Você se reencontra naquela anotação e percebe as mudanças, as transformações, as escolhas que você fez. Isso é muito legal, esse registro que vocês estão fazendo aí, pessoal, é um registro que vocês podem levar para a vida inteira, né? Para a gente poder sistematizar mesmo. Quando eu escrevo, eu sistematizo aquilo e, querendo ou não, eu também absorvo e construo de uma forma mais eficiente esses pensamentos, essas ações aqui no meu consciente. Estou vendo aqui a mensagem da Fabi. A Fabiana falando que tem micromeditações ao longo do dia. Isso aconteceu faz 2 anos e meio. Meu caderno está aqui, 30 dias de escrita, ou seja, essa caminhada faz 2 anos. Exatamente. Pessoal, eu queria trazer isso para vocês hoje. Eu só vou explicar, então, a atividade da nossa semana. Eu vou compartilhar aqui com vocês, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês verem. Só um minutinho, eu vou mandar, claro, né, pelo nosso grupo. Vamos só abrir aqui, atividade da 4ª semana. Ótimo. Vou compartilhar, pessoal, só um instante. Isso, estão conseguindo ver? Não, peraí, voltar para cá. Queria ampliar. Conseguem ver? Tranquilo? Então, ótimo. Pessoal, nessa semana de agora, a gente vai tentar trazer um pouco mais a nossa atenção para aquilo que é desconfortável, tá? Não no sentido, mais uma vez, de pôr a mão no machucado e ficar cutucando e trazer mais desconforto, não. É exatamente para a gente olhar de frente e fazer aquilo que a Susan David propõe, né? Quando eu reconheço, quando eu acolho, quando eu percebo, olho de frente aquela situação, eu consigo me afastar conectando-me com os meus princípios naquele momento. Então, a primeira parte da atividade, ela vai ser feita, então, para a gente reconhecer uma situação, e aí não precisa ser todos os dias da semana, pode ser uma vez nessa semana, ou quando essa situação chegar e você se lembrar, né, de fazer o registro, que você coloque aquela situação, qual foi o desconforto emocional gerado, e aí vocês têm todas aquelas emoções que eu passei para vocês na atividade, né, anterior. Um desconforto psicológico, ou seja, qual o pensamento que chegou, ou se chegaram muitos pensamentos, o que aquilo trouxe para você, né? E se teve algum desconforto físico que você conseguiu identificar. Às vezes a gente não consegue identificar no momento, não tem problema se você não conseguir identificar naquele momento exato, mas apenas reflita sobre isso, tá? A segunda parte da nossa atividade, pessoal, eu vou sugerir que vocês escolham um aspecto da roda da vida de vocês, que foi a nossa primeira atividade, né? Então, vocês vão escolher um desses aspectos. Se você quiser fazer ao longo dessa semana para todos os aspectos, fica a seu critério. Mas a minha intenção é para que a gente faça pelo menos de um, para que eu comece a sistematizar isso, que até que a Lu falou, poxa, mas eu não sei quais são os meus princípios, né? Eu fiquei perdida naquele momento porque você propôs na meditação algo que eu não tinha pensado ainda. Mas aquilo foi para iniciar a catarse, foi para iniciar a trazer lá do subconsciente para o consciente. Porque muitas vezes a gente não tem as respostas prontas e está tudo bem, viu, gente? É saber que isso é um processo também. E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês do aspecto, né, de relacionamento amoroso da minha roda da vida. E aí eu trouxe alguns princípios fundamentais. Claro, se é um relacionamento amoroso, é entre eu e a pessoa. Então, é aquilo que eu preciso ter na minha relação com o meu parceiro, né? E aí eu coloquei princípios negociáveis. Alguns princípios que, para mim,
ainda são negociáveis, porque a pessoa, ela pode nem se considerar, por exemplo, espiritualista, mas é uma pessoa boa, que tem princípios bons, que age de uma forma correta, né? Então, são princípios que, para mim, ali estão negociáveis. A terceira parte é opcional, é se vocês quiserem fazer, é avaliar os padrões que estão associados a isso que você escreveu anteriormente. Então, se eu não respeito os meus princípios fundamentais, por exemplo, ali na minha relação afetiva, eu posso apresentar alguns padrões. E aí, isso aqui, eu avaliei as relações que eu tive anteriormente. Então, eu tinha, por exemplo, pensamentos de que eu sempre me doava demais, que eu cuidava excessivamente, que eu gostava mais do que o parceiro, sabe? Esses pensamentos de inferioridade, que eu não era suficiente. Então, isso tudo eu fui criando dentro da minha perspectiva, da minha narrativa. E sempre que eu tinha um relacionamento, eu trazia essa bagagem comigo. Sabe aquele movimento que eu mostrei para vocês, de sair do passado, vir para o presente e trazer para o futuro? E aí eu falo para vocês que a relação que eu estou hoje com o meu parceiro, ela é muito diferente das relações que eu tive anteriormente, porque eu tive a oportunidade de fazer essa análise. A Fê, que me conhece mais e sabe do processo meu com o Kiril, né? Já estou há mais de 1 ano com ele. Foi um processo de desconstrução interna para que eu pudesse me abrir e me relacionar com uma pessoa que estava conectada com os meus princípios fundamentais. Isso fica mais estranho, né? Porque assim, eu estava me conectando com pessoas que não correspondiam àquilo que eu era, aquilo que eu queria, que eu esperava. Mas por que eu fiz isso? Eu tenho algumas respostas já, mas eu não tenho todas, viu, gente? Isso eu acho que vão ser muitos anos de análise aí, de meditação. Mas o primeiro passo de reconhecer os meus princípios me ajudou a escolher um relacionamento que estivesse, sim, de acordo com os meus princípios e que não me anulasse, que é o que eu sentia em todos os outros relacionamentos. Eu me anulava. Não estou falando que as pessoas eram ruins. Não é isso. Os parceiros não eram ruins, eram pessoas maravilhosas. Só que a gente não tinha aqueles princípios ali que convergiam para que eu me sentisse bem dentro daquele relacionamento, para que eu expressasse quem eu era. E ao longo do tempo é como se aquela plantinha que estava linda ali no começo, ela fosse murchando, 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 até ela deixar de existir. Então é isso. Falei muito com vocês hoje. Vou mandar agora, então, a nossa atividade e vou mandar também a meditação para que vocês tentem fazer pelo menos uma vez na semana, tá, pessoal? Então, tentem fazer uma vez. E além dessa meditação que é para fazer uma vez, eu vou mandar uma de respiração curtinha, que é 6 minutos, é respiração consciente, para a gente treinar um pouquinho mais a respiração. É só respiração, para vocês verem que já estava tudo planejado. Tá bom? Olha, um beijo para vocês. Vamos juntos, né? Continuamos aí juntos nessa jornada. Estamos quase no alto dessa montanha. 50% já foi. Agora é fácil. Agora a gente já está, seguindo para a reta final e eu estou muito feliz de tê-los comigo nesse momento. Não fiquem tristes se muitas vezes vocês forem meditar e vierem outros pensamentos. Isso é meditação. Não achem que meditação não é isso. Meditação é isso também. É reconhecer tudo que chega. E espero que vocês tenham um ótimo dia e fiquem bem. Paz e luz para nós. Um beijo, viu? Eu vou salvar aqui a nossa aula e compartilho com vocês o link também. E qualquer dúvida eu estou sempre à disposição, tá bom? Tchau, gente. Um ótimo dia. Um beijo.